Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o Vasco recusando proposta por Barros, vamos falar também sobre o Vaético, aí tendo 100% de aproveitamento nas cobranças de pênalti, nas decisões por pênalti do ano passado para cá. Vamos falar também sobre política, assim, não tem como fugir dela. Euriquinho, vamos ficar aí dando a sua visão sobre por que o Vasco não vende, revende, na verdade, a SAF. E vamos falar também sobre Edmundo tentando aí assinar com o Pedrinho. Sincero, ou jogada política, tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo às 8h30 da noite não estaremos lá. Olha, tem sido frequente essa recusa. Eu não vejo outros canais tendo acesso para trabalhar negado. Mas vocês verem que esses 90% desses canais puxam o saco da atual gestão do Vasco. E se a gente tiver que pagar esse preço para manter nossa independência jornalística, a gente vai manter. Mas parece ser perseguição por a gente manter a neutralidade entre as correntes políticas do Vasco. E se a gente cita o atual presidente e o seu braço direito, quando a gente acha que está errado, quando eu acho que eles estão errando, eu vou citar o Pedrinho, o Felipe, e eles praticamente jogam um preço para vazar informações, para ter exclusiva, dizer que parece que o Vasco está na Suíça, né? Tudo perfeito. Inclusive, eles mandaram o João Santana evitar citar o Pedrinho e o Felipe na hora das críticas. Bom, seja como for, se tem uma coisa que tem um lado maravilhoso, né, na classificação das semifinais da Copa do Brasil, que é a chance do Vasco poder estar campeão depois de muitos anos. Nacionalmente, desde 2011, quando ganhou a Copa do Brasil mesmo, e não ganhou o Campeonato Brasileiro por um erro na arbitragem. Intencional ou não tem como comprovar. O árbitro que errou naquele Vasco-Flamengo, né, no zagueiro do Flamengo puxando a camisa do Diego Souza, disse que não percebeu, só percebeu no Thiago. Que não era a intenção dele, mas é difícil, né, a gente comprovar se é realmente isso ou não. Bom, seja como for, é uma chance maravilhosa do Vasco tentar aí erguer a taça, independente de quem estiver no poder, a gente é Vasco, não um clube de político do Vasco. Se bem que o Vasco tem muito fã-clube de político, né? E, pode falar em política, o vulgo, né? Todo mundo dentro da política do Vasco tem apelido, ninguém liga para isso. Príncipe herdeiro, Euriquinho, filho do lendário ex-presidente, né, ex-vice de futebol, depois presidente, Eurico Miranda, cujo nome é o mesmo do pai. Deu uma entrevista ao Oscar, que ele falou sobre a sua visão, porque o Vasco não revende a SAF. Segundo ele, o Vasco não pode vender o que não é seu, já que o Vasco só tem 30% das ações e as demais estão em disputa na justiça. Veja. O Vasco não tem que querer nada.
Isso é uma outra mentira que está sendo contada para o torcedor. O Vasco não tem direito de vender nada. Como é que o Vasco vende algo que não é dele? O Vasco conseguiu, na justiça, o direito de gerir a Vasco SAF. Mas isso não quer dizer que ele possa vender e nem que ele é dono das ações. O Vasco continua dono só de 30% das ações. O resto está sendo discutido no judiciário. Então quem tem que querer vender o Vasco é a 777. Ou quem comanda a 777, que ninguém sabe quem é. Então o Vasco não tem que querer nada. O Vasco pode querer anuir com uma venda para um novo investidor. O resto tem que discutir no judiciário, tem que ganhar a ação na justiça, ganhar essa quebra de contrato efetivo. O contrato está suspenso. Ele não está cancelado. Então, aí a 777 tem lá 31% das ações, o Vasco tem 30% e tem uma parte de ações que está ali no meio do caminho, que era aquela... Também, Edmundo, né, um dos maiores jogadores após Roberto Dinamite. Ninguém alcança o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite está lá acima, mas depois dele vem Romário, vem Edmundo, cada um com seu gosto, mas um dos grandes ídolos do Vasco, Edmundo, fez um vídeo no seu canal, Edmundo Ed, que transpareceu que está querendo assinar bandeira branca com o presidente Pedrinho. Veja. A live aqui é muito alegre, muito espontânea, embora em alguns momentos eu confunda o lado pessoal, as minhas brigas pessoais, mas ficar aqui 1 hora, 40 minutos, como vou ficar hoje falando sozinho, é muito complexo. A chance de falar uma besteira ela é gigante. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem, respeitassem, né, e que, de alguma forma, se eu errei, eu peço desculpa. Eu acho que não é vergonha nenhuma para um homem de caráter, de personalidade, entender que errou. Tenho os meus motivos, embora eles nunca devam ultrapassar a razão, eles nunca devam ser injustos com ninguém, mas, assim como todos que estão aqui, agora são 402 pessoas que estão aqui online, de forma simultânea, todo mundo tem os seus problemas, né? E as suas mágoas, as suas tristezas. Então, se errei, peço desculpa. Peço desculpa novamente para os próximos erros, mas quero afirmar o meu compromisso de sempre respeitar e amar incondicionalmente o querido Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube que me deu a oportunidade de realizar um grande sonho. Cabe uma pergunta. Sincero ou palanque político? Depois de falar em palanque político, há 1 ano da eleição, não se surpreenda agora com o futebol voltando para a associação. Vamos combinar que é a SAF, mas quem administra a SAF é a associação. Tenha uma coleção de candidatos, né? Ano passado teve 2, né? Começou com os 4, depois quando desistiram. O Leve ainda não falou se será candidato. Olha, eu acho que esse pessoal que era para ser oposição, o Pedrinho, porque a Somamos tem cadeira no conselho, era para teoricamente ser oposição ao Pedrinho, não faz divergências, né? Concorda com tudo, vamos combinar que assumamos a situação. E não me surpreenda se o Leve abrir mão e
e apoiar a reeleição do Pedrinho. Na política do Vasco é muito surpreendente, até não descarto nem, olha ali, uma chapa com Euriquinho e Edmundo. A gente vai falar isso no futuro, aliás, eles estão muito amiguinhos, né? Estão até fazendo assim, malhando juntos. Bom, e o Vasco recusou uma proposta de 2 milhões de euros pelo Juan Barros, um destaque estava emprestado para o América Mineiro. O Vasco pediu de volta, retornou e tem feito boas atuações. E o Vasco recusou a proposta de 2 milhões pelo Médici da Ucrânia, pelo jogador. Parabéns à diretoria, para ver que só critico aí uma decisão acertada da diretoria em recusar essa proposta. E eu acho que os crias da base deveriam só sair com já Jesus. O exemplo clássico para mim é o Romário mesmo, que saiu do Vasco em 88 para o PSV da Holanda, já bicampeão carioca, bateu na trave no título brasileiro de 87, foi eliminado nas quartas pelo Fluminense, de 88, desculpa. Então, mas ele já era consolidado, saiu do Vasco com 150 gols, bicampeão carioca. E hoje tem jogador que sai mal, sumiu para o profissional. Um exemplo disso é o próprio Felipe Coutinho, ou nem sequer sumiu para o profissional. Então, uma decisão acertadíssima da diretoria em recusar essa proposta pelo Juan Barros. E o Vaete, de todas as disputas de pênaltis do ano passado para cá, o Pirata teve 100% de aproveitamento. Não perdeu nenhum. Olha que o Vasco, ano passado, chegou nas semifinais praticamente se arrastando em disputa de pênaltis, e aí o Vaete sempre convertendo. Geralmente ele era o último, né, a cobrar, como foi contra o Atlético Paranaense no ano passado, na mesma fase desse ano, nas quartas de final, e esse ano contra o Botafogo, ele que abriu a disputa de pênaltis. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, com o resumo do sábado do Vasco, que vai começar aí o pré-jogo Ceará e Vasco. Até mais.